Pessoal, tudo bem? Boa noite. Agora vamos à análise da última partida do dia entre a Lireza Firuja e o Hikaru Nakamura. Nakamura tá meio desanimadão, né? Não tá jogando muito bem, não. Diz que mal começa partidas curtas, já empata, já. Sei lá, vamos ver como é que vai ser essa partida. Saiu o Firuja tá de brancas, Naka de preto, saiu E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. Italiano, né? Bispo C4, cavalo F6, D3, bispo C5, C3, H6, B4, expulsar o bispeto, bispo E7, dama B3, forçando o ataque aqui no ponto F7, que é o ponto mais fraco das negras, roque, A4, D6, as brancas estão um pouquinho melhor, né? Cavalo de D2, cavalo B8, D4, E por D4, C por D4, A5, E5, cavalo H5, e vai a B5, cavalo F4, G3, deu um totalzinho no cavalo, D5, deu um totalzinho no bispo, bispo F1, cavalo E6, eu acho que seria até melhor cavalo H3, né? Que trocar não ia valer a pena para ele aqui, poderia ser interessante, cavalo H3, né? Bispo G2, C6, agora fianquetou o bispo aí depois de alguns movimentos, roque, cavalo D7, o bispo foi para C4, foi voltando, acabou fianquetando. Bispo D7 é a mais forte aqui, mas jogou bispo B2, cavalo B6, B por C6, B por C6, bispo C3, C5, tentar enfraquecer o centro das brancas, torre de FB1, cavalo A6, defendendo, torre A6, defendendo o cavalo, D por C5, B por C5, dama B5, dama C7, é que aqui ele pode torre C1. Ao invés de defender o bispo, você não tinha um golpinho para ganhar um peãozinho, pelo menos. Né? E aqui, essa torre não estava aqui, né? Que depois que veio, capturava o bispo. Perdia lá e capturava aqui. Aí jogou dama A7. Voltou dama E2, porque está justamente ameaçando esse peãozinho. Agora está ameaçando F2. Mas aqui, ó, podia jogar cavalo B3, bispo D7, ou cavalo B3, bispo D7, dama D3.
Aí jogou bispo D7. Atacando o peãozinho aqui. Aqui, ó, D4 ia ser um bom lance, né? Fazia bispo B2, cavalo D7, atacando o peãozinho, cavalo E4, bispo B7, é uma longa vareta, torre D1, torre B8, bispo A3, tirou o bispito daqui da reta, bispo B4, bispo B2, não quis jogar o peãozinho aqui para... Também ia vir aqui, ó, arrebentando em cima. Bispo por E4, dama por E4, cavalo D, C5, dama G4. E as negras aqui poderiam jogar D4, bispo B2, torre D8. Mas eles jogaram bispo F1, atacando a torrinha lá, ó. Cavalo C4, cavalo B3, atacando o bispo. Bispo voltou, bispo B6. Aqui poderia ter jogado torre B8, cavalo de FD2 e cavalo G5. Para tentar de novo aquela ideia de atacar o rei, o bispo vai atacar o cavalo e esse bispo ficava aqui cravando. Mas jogou torre D1, dama A8. Podia jogar também dama B7. Né? Mas jogou bispo G2, cavalo C5, botou na frente do bispo. Cavalo por C5, bispo por C5, cavalo H4. Aqui talvez o melhor fosse cavalo E1, que a branca deveria lutar aqui por em D4, né? Aqui, ó, fica bispo E6 e tirava o rei dessa possível ataque, talvez aqui de a hora que tirasse. Mas jogou o quê? Cavalo B6, bispo D4, bispo por D4, torre por D4, torre A7. Vai querer dar a voltinha aí, entrar e dominar a coluna C. Aí o legal é que aqui ele pode depois, ele pode dobrar aqui para dominar essa coluna. H3, torre C7, G4, dama C8, dama D2. Jogou dama D2 por quê? Para evitar a entrada aqui da dama, da torre. Torre C5, dama F4, torre E8. Aqui tá ameaçador, né? Olha. Para dar um duplex com varanda. Tudo bem que as negras também vão fazer um ataque que, nossa senhora, se capturar aqui, vai deixar sem proteção nenhuma aí. Mas ganha uma peça. Cavalo F5, bispo por F5, G por F5, dama C7. Ameaçando ganhar esse peãozinho. Forte peão D5.
cavalo D7, ameaçando o peãozinho, E6, dama por C7 é uma forte ameaça, né? Mas aqui, ó, dama por F4, torre por F4, cavalo F6, torre D4, rei F8, torre D2, F por E6, F por E6, esse peãozinho de peão passado vai dar muita dor de cabeça. Rei E7, bloqueou com o rei, torre B2, a torre B2 foi justamente para inibir torre B8, que ele estava planejando. Torre DC8, dobrou as torres, bispo F1, bispo por F3 aqui era melhor, mas vamos lá, torre E4, cavalo E4, ele jogou cavalo E4, G5 talvez fosse uma boa, mas jogou bispo D3, cavalo C3, F4, D4, torre G2, G5, F5, cavalo D5, aqui esse cavalo vai entrar aqui, ó, ele vai posicionar, ele posicionando aqui, olha a força desse cavalo. Não tem nenhuma peça, a não ser a dama, a não ser trocar a torre pelo cavalo. Porque não tem nenhuma peça que possa tirar esse cavalo daí. Então um belo lugar para colocar o cavalo é aqui, né? E o cavalo vai atacar tudo aqui, né? Torre E4. Cavalo B4. F6. Torre para F6, vai passar o peãozinho. Torre F2, volta. Torre C5. Torre para F5. Rei para F5. E pimba, manda o peãozinho para frente. Cavalo por D3. E o peãozinho é coroado. Mas já vai ser, vai morrer já. Torre 8 agora. Agora é torre 2 peões contra rei e cavalo e 4 peões. Quem será que ganha, né? Jogou cavalo F4. Rei F1. D3. Podia ser cavalo H3, depois torre A8 e trocando as pecinhas. Capturando as pecinhas. Vamos lá, jogou rei F2. Cavalo H3. Rei E3. G4. Se avançar aqui o peãozinho de A6, esses dois peões juntos vão ser imparáveis. Rei D3. G3. Torre F8.
Aí é 6. E as brancas abandonaram. Não tem esses dois peões aí, não vai ter como segurar mesmo. E as brancas abandonaram. Vitória do Nakamura, hein? Demorou para ganhar um, hein? Tava precisando da vitória. Vamos ver se ele anima agora para jogar umas partidas mais interessantes. Mas valeu, pessoal. Essa é a última partida de hoje. Consegui terminar até meia-noite. Mas agora vai postar, vai demorar para postar todas. Valeu, até mais, pessoal. Tudo bom? E até amanhã. Amanhã tem mais. Um abração. Até mais.